Hoje nós vamos estar falando aqui um pouquinho sobre constelações organizacionais e a sabedoria sistêmica que a gente tem dentro desse universo riquíssimo que são as empresas. E para falar desse super mega assunto, a gente vai estar aqui com a Luciana Piovan. A Luciana, que ela é maestra nas novas constelações e ela tem diversas formações nas constelações organizacionais. Então, sejam muito bem-vindos aí a Carolina, o Edmilson, a Rosana, a Maria Luísa e a Luciana. A Luciana já entrou aqui com a gente e vamos mandar o convite então para aqui com a gente essa live que vai estar, ó, show de bola hoje. Então vamos lá, gente, aguardando aí a Lu. Oi, Lu! Ei, oi, boa noite. Boa noite. E aí, me ouve bem? Te ouço, eu estava justamente erguendo o volume aqui. Então tá bom, que eu te ouço bem também. Ah, E legal, bacana. vamos começar aqui. E aí, você vai vou partilhar a nossa live aqui lá no Face também, pra gente Tranquilo, legal, legal. Vamos lá. falar já. E Muito aí, bacana. Então, Lu, vamos como falar um estão pouquinho as então das. novidades aí dessa semana? Que coisa boa! Estamos lançando aí um novo projeto, um projeto de sabedoria sistêmica. Vamos falar aí muito dessa parte consciente das constelações, dessa parte filosófica, né? Dessa forma de viver as constelações familiares que agrega muito e Muito, ajuda a verdade. gente a ter uma vida mais leve, uma vida mais feliz em geral. Não Verdade. é, Lu? Constelação é para isso, né? Acho que é bem isso mesmo. É para a gente A ser gente mais feliz costuma mesmo. dizer constelação é vida. E é Muito, forma de vida. muito. É nosso meio de vida, né? Hoje em dia a gente já pode falar isso com tranquilidade, né? Sem dúvida, A, sem a dúvida. constelação vai vindo para levar a gente para um outro espaço, para um outro momento, para um ambiente que a gente talvez antes falaria, puxa, não me imaginava fazendo isso. Sim, eu tive essa fala também. Teve? Ah, eu tive Lá também, no, eu tive. no começo, com a Tereza Brandão, eu disse: Uau, isso é muito bacana. Mas não sei se é para mim, não, viu? É, somos da mesma escola. Eu também vim de Teresa É, Brandão. É. super, Começamos super. lá. Meus primeiros contatos com as constelações foi com a Tereza, com a Rô, com você. É E estamos verdade, verdade. aí, A gente juntos. compartilhou, acho que histórias muito legais, né, Jana? Eu acho que não foi nem só nas constelações, né? Foi até antes dela, né? Sem dúvida, sem, lá com o Renato, com a É, Maria Luísa, o grupo de convívio era maravilhoso, né? grupo do Cellface. Foi muito bacana, muito bacana. Uma história boa essa. Legal, Lu. Mas vamos E lá, aí? vamos entrar no nosso tema de hoje. Eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal. E na tua apresentação, se você puder contar para a gente como é que você foi, assim, como é que surgiu as constelações organizacionais para você? Tá. Bom, na verdade, a Lu vem de uma escola que não tem nada a ver com constelação. Eu pensava assim antes. Aham. Afinal de contas, eu sou analista de sistemas, me formei na área técnica, tecnológica, né? E Uhum. vivi trabalhando há 22 anos dentro de empresas, de organizações, na área de gerenciamento de projetos de TI. Uhum. E aí, quando você está passando por isso, né, você acaba, nesta minha função, eu tinha que passar por diversos departamentos e conhecer todo um processo que para a gente conseguir fazer a implantação de um projeto, né? Uhum. Então eu tinha que conversar com muita gente. A área de comunicação era talvez uma das características que um gestor de projeto tem que ter lá em cima. E eu percebia que eu não era tão boa assim.
Uhum. Porque, na verdade, quando a gente está querendo entender o outro, a gente precisa ter realmente uma determinada bagagem que dentro da faculdade de tecnologia a gente não aprende. Na E eu fui maioria das buscar. faculdades. Então, no final das contas, a gente tinha que zanzar dentro dos vários departamentos, seções naquela época que eram chamados, né? Uhum. E conversar com todo mundo e com todos os tipos de cargo. Então, a comunicação era algo que eu ia buscar muito fora da área de tecnologia, né? Então, para ter essa visão um pouco mais holística da empresa, você precisava caminhar muito nessa área. Então, eu fiz muito curso de liderança, até um certo curso de liderança com cavalos eu fiz, Jana. Eu lembro. Mas era isso, era uma grande necessidade da minha área, né? Sim. E nessa caminhada, eu fui conhecer as constelações sistêmicas depois da constelação familiar, depois da Teresa Brandão que a gente estava falando aí. Porque eu passei mais ou menos poxa, eu não sei quantos anos foram com a Teresa, efetivamente, né? Desde o primeiro, assim. Mas eu acredito que uns 3, no mínimo. E, e lá em 2012, eu encontrei Cecílio Regojo pela internet. Falei, Olha. caramba, ele está falando de constelações organizacionais. Isso eu nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha Uhum. ouvido falar. E em contato com ele, eu dava a sorte que a primeira turma no Brasil ia se realizar lá no Rio de Janeiro. Então foi nesse ano, naquele módulo, que era um módulo que era completamente diferente do que está sendo aplicado hoje, era um módulo de imersão mesmo. A gente ficava dentro de um convento, para você ter uma ideia, todo mundo lá, Super e imersão. organização, super imersão, organizacional o tempo inteiro, de manhã, de tarde e de noite, porque a gente assistia filmes depois das aulas para ter essa compreensão realmente que era necessária. Uhum. E depois do Cecílio foram muitos. Eu fui fazer com Ian Jacob Stan, eu fui fazer algumas outras, Jane Patterson, alguns outros nomes de fora que acabaram vindo para o Brasil. Então, a Uhum. organizacional começou a crescer para mim como uma solução para os problemas que eu tinha dentro da empresa, para gerenciar projetos. Então, Uhum. eu saí porque o primeiro módulo do Cecílio foi lá no Rio, e um ano depois a gente trouxe ele aqui para Santa Catarina, que eu acho que é aí que você também estava lá, né, no módulo aqui na Vila da Glória. E Uhum. aí, quando eu saí de lá, eu falei assim, pô, eu vou levar isso para dentro do gerenciamento de projetos, porque tem tudo a ver. Então, a minha ideia, a Lu não ia se transformar numa consteladora. A Lu ia Uhum. pegar as técnicas das constelações sistêmicas e aplicar dentro do gerenciamento de projetos. E deu Uhum. certo. E deu certo. Foram muitas as aplicações que eu fiz. Muitas. Claro, sem ninguém de dentro da empresa saber que aquilo que estava rolando era uma constelação sistêmica, porque naquela época essa palavra não era muito. Ainda hoje, eu acredito que se você vai entrar dentro de uma empresa se apresentando como constelador, muitas palavras você vai precisar trocar ali, né? Sim. Coisa de espírito não rola muito, mas rola a palavra energia. Então você vai fazendo Tem as toda uma mudanças que cabem. linguagem apropriada, né? Tem que ter. Aí, de novo, linguagem, comunicação, né? Então você vai perceber que dentro das constelações organizacionais, todo mundo vai perceber, na verdade. O cliente que chega para o constelador é um outro tipo de cliente, né? É a empresa que está chegando para você, é o empresário, os sócios. E ele chega, por exemplo, com um produtinho debaixo do braço e fala: E aí, será que o mercado vai aceitar esse produto que eu estou querendo vender? As Isso perguntas deve são ser bastante diferentes. comum. É isso, é. E quem não quer saber se está lançando um produto, se o mercado vai aceitar, não é mesmo? É uma Então, coisa que começa por aí, começa por aí. E foi que assim bacana. que eu comecei. Certo.
E como é que está hoje a Lu nas constelações organizacionais? A Então, Flávia está com hoje, a gente, ó. oi Flavinha, tudo bem? Pontua essa diferença das linguagens. Ah, que bacana, Flávia. O Santucci é um cara muito bacana também, porque ele vem muito da organizacional também, né? Uhum, E a gente esteve em duas oportunidades juntos já em curso. E, e hoje em dia, bom, hoje a Lu já não está mais dentro das organizações, né? Dentro de uma organização, né? Desde sim. 2018 eu sou totalmente voltada para a área sistêmica e digital, né? Aham, Então, quando a gente sai de dentro do gerenciamento de projetos e vem fazer a constelação empresarial ou organizacional, tanto faz do jeito que a gente falar, a gente vai ver que, puxa, então é possível constelar organizacional sem olhar para o indivíduo, ou seja, constelar o CNPJ sem olhar para o CPF? uhum. Ilusão, ilusão. Eu achei que eu ia trabalhar só na empresarial. Aí, quando eu Certo. saio de dentro da empresarial e começo a perceber que não dá para tirar uma, né? Ainda dentro do curso com Cecílio, eu me lembro de falar para ele, um tanto incomodada com aquilo, falei, Cecílio, eu não consigo separar uma coisa da outra. E ele ria apenas para mim, ele só ria. E eu continuava sem entender o porquê que ele estava rindo, né? Incomodada? Eu estava muito incomodada, porque eu não conseguia fazer essa separação, né? Sim. E aí, depois, quando eu caí na empresa e trabalhando e tudo isso, e quando eu fui sair, eu comecei a perceber que realmente não dava para separar. Ele estava muito certo, né? Uhum, É uhum. possível você fazer uma constelação só organizacional? Sim, é. Mas, muito provavelmente, dentro dessa constelação, os indivíduos que trabalham ali vão surgir com as suas questões da sua mochilinha, da sua bagagem que você carrega aí nas costas, com toda a sua história, né? Então, eu vou trabalhar com a Jana, eu vou levar a minha bagagem com as minhas histórias, com as minhas vivências, com a minha família, e a Jana vai estar com a mochilinha dela aí atrás e vai estar trazendo a dela, com todas as questões dela, com todas as histórias que ela tem. E quando a gente Sim. vai se relacionar, a gente vai levar tudo isso para dentro da empresa que a gente for trabalhar. Então, hoje em dia, quando a gente está fazendo uma constelação empresarial, a gente tem que tomar esse cuidado, né? E a Sem gente dúvida. precisa deixar aí esse tema, constelações empresariais, um pouco mais disponível para a empresa, um pouco mais disponível também para o indivíduo. Porque todo mundo fica pensando que constelação organizacional é só para a empresa, mas não é, né? O indivíduo trabalha dentro de uma empresa, então ele vai fazer uma constelação organizacional também, né? Sim. Então, hoje em dia, a Lu é uma consteladora, vamos falar, uma facilitadora dos processos da constelação, tanto na familiar, como na organizacional, como na da saúde, como na do relacionamento, né? Então, quer dizer, a gama das constelações são muito grandes. Talvez o Sim. único que a Lu não atue hoje em dia é nas pedagógicas e nas direito sistêmico, né? Então, o constelador Sim. aí tem que ter algumas ferramentas para isso, né? Certo. É um foco diferente, né? São conhecimentos É, específicos. isso, bastante específico, Jana, bastante específico. E Sem o dúvida. bacana é que o Brasil está subindo nessa especificidade, né, de tudo isso. O direito Sim. sistêmico veio daqui, a pedagogia sistêmica está muito forte em Brasília, é muito bacana ver. E as organizacionais estão crescendo em tudo que é lugar, né? Começou lá em São Precisa, né, Paulo, Lu? E eu precisa, eu acho também acho, que Jana. a gente está num momento em que as constelações elas podem agregar muito e Ah, facilitar sim. todo esse processo, Uhum, né? Então verdade, a gente verdade. pode compartilhar um pouco mais sobre como é que essas constelações organizacionais, né, já que a gente está falando hoje do tema empresarial,
como é que elas Uhum. podem ajudar e facilitar a vida do empresário ou da pessoa que trabalha na empresa para trazer, para deixar isso um pouco mais leve, mesmo nesse tempo mais difícil, nesse tempo de incertezas que a gente está, né? Então, como é que você está vendo isso, Lu? Jana, eu acho que você vem trazer um dos temas aí que me toca muito, que é desmistificar esse saber sistêmico, né? Sim. Botar luz em algo que ainda as pessoas não falam muito a respeito dentro das empresas e também dentro das famílias. Eu acho que a gente precisa tirar um pouco algumas palavras que soam um pouco rebuscadas, ou o constelês, como costumamos falar, né? Ah, Vamos tirar esse constelês daí, né? Não vamos trazer para dentro da empresa, porque não existe nada muito diferente dentro da empresa. Claro, sim, existem diferenças entre as constelações familiares e organizacionais. Sim, uhum. existem. Mas eu acho que a busca do indivíduo é a mesma busca fora e dentro da empresa. Ontem você falou lindamente sobre o pertencimento. E então não existe nada maior do que a busca pelo pertencimento. Então, Sim. se eu busco pelo pertencimento ao sistema, né, eu busco fazer parte dele, a gente vai tentar compreender que eu gosto muito da frase que daqui a pouco eu vou lembrar o nome dela. Ela fala assim: porque papai e mamãe se amaram, eu estou aqui. E porque o vovô e a vovó se amaram, os meus pais nasceram. Então, e é assim, né? E de tantos, tantos outros atrás, né? Então é por conta dessa gratidão, né? Da existência pela vida, né? Que a gente faz com que inconscientemente, ou a gente pode colocar de outra forma, né? Na consciência inocente, eu Aham. faço por você, papai, mamãe. Eu sofro por você, ou eu Por amor, faço né? igual a você. É por Uhum. muita gratidão, né? Então, as dinâmicas que vão continuar atuando o tempo todo, seja dentro ou fora da empresa, os chamados padrões, né? E Uhum. aí, dentro da empresa, nós conhecemos como os padrões de comportamento, né? Tem pessoas que têm padrões de comportamento. Dentro aqui fora, a Sim. gente fala, ó, o padrão familiar aí, não é? Aham. Dentro da empresa é a mesma coisa. Você passa a ter um padrão de comportamento. Então, as constelações, elas vão poder ajudar, sim, por exemplo, para você poder ter uma visão geral do seu problema. Porque para aí Uhum. você conseguir descobrir aonde estão exatamente essas dinâmicas que a gente está falando, esses padrões comportamentais, né? Porque pode ser que esses padrões, né, venham de diferentes formas, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aí que eu acho que fica mais fácil, né? O RH da empresa é acionado por determinado departamento para contratar alguém. Esse Uhum. departamento dá um perfil ali para a empresa vai lá e contrata o cara, e maravilha, o assistente chega lá, só que ele acabou de chegar e ele já é uma pessoa que não tem respeito pelos próximos dele. E aí, passa um tempo, o departamento vira para o RH e fala: tá vendo? Errou de novo. Você não errou de novo. Uhum. Mas a gente está olhando apenas o indivíduo, né? Então, uma parte do problema. Será que essa falta de respeito, e aí, respeito também é uma palavra que a gente muda um pouco quando a gente está falando de constelação, né? Sim. O pertencimento, né? Para eu pertencer, eu tenho que ter respeito por aquilo. Então, a gente entende que a lei, tanto do pertencimento, o equilíbrio entre o dar e receber, né, a ordem, elas existem na empresa. E a gente costuma falar dessa palavrinha respeito, o respeito à ordem,
né? Então, Uhum. por que que ele não respeita a ordem? Por que que esse cara que chegou agora é, não respeita a hierarquia? Afinal, ele é o mais novo, ele acabou de chegar, ele chegou limpinho, não tem nenhum vício da empresa. Sim. Então, isso começa a aparecer. E E ele, troca funcionário e o problema continua, né, Lu? claro, o porquê do aumento do turnover que a gente fala dentro da empresa pode ser olhado dentro da constelação. Exatamente por Ah, isso. O porquê que, já que a empresa não me respeita, eu caio fora. uhum. E aí chega outro, a empresa não respeita, ele cai fora. Sai fora. Por Ele que não que... encontra o seu lugar. Exato, e também, né? Aí é muito bacana a gente falar isso também, porque quando a gente nós não conseguimos nos adaptar nos diversos trabalhos. Ah, eu vivo, a cada 2 anos eu troco de trabalho, a cada um ano eu troco de trabalho. Então, por que Uhum. será que você não encontra o seu lugar? Olha só o indivíduo fazendo uma constelação empresarial, organizacional, né? Sim. Então, a gente vai ter essas diversas coisas, né? Então, tem problemas diversos, né? Mas eu gosto de deixar a coisa um pouco mais simples, né? Porque se o cara que é novo, acabou de chegar na empresa, ele pega aquela, como é que fala? Essa bagagenzinha que a gente falou que a gente tem nas costas, é a bagagem dele, né? Então, por que será que esse desrespeito que ele tem, será que não está refletindo um desrespeito ao fundador, primeiro fundador da empresa? Será que essa empresa tem lá na parede dela aquela foto do fundador, primeiro fundador, ou o primeiro presidente, o segundo, e essa história vai sendo contada? Será que existe isso? Essa é uma preocupação que toda empresa deveria ter, né? Ou, por exemplo, será que eu tenho aquela famosa campanha, o vendedor do mês, dentro da empresa que eu trabalho? Então, que a empresa vai trazendo, dando os méritos àquelas pessoas que alcançaram as suas metas, que alcançaram determinada posição, que estão completando X anos de empresa. Será que a empresa vê isso, olha para isso? O Então, são reconhecimento, preocupações. né? Reconhecimento total, Jana. Hoje em Uhum. dia já é muito mais evidente, se a gente tirar aí essas coisas que a gente está falando, quantas empresas a gente já foi que tem a fotinho dos vendedores do mês, né? Quem Sim. alcançou as maiores vendas, ou quem foi o funcionário mais elogiado, que os clientes foram lá, deram a notinha e tal. Então, isso é sistêmico já. Isso é uma característica muito sistêmica de respeito à ordem, de respeito à hierarquia, de pertencimento, de reconhecimento de que você realmente pertence. O crachá é uma grande chave também de pertencimento. Ali eu não só você me reconhece, como eu me reconheço dentro da empresa no cargo tal. Super, Lu. Olha a dica aí, pessoal. A É, importância de um crachá. Quem é que exatamente. sabia que um crachá tem tanta importância assim? A gente às Verdade. vezes não dá valor para aquele pedacinho de plástico, ou pedacinho de papel, mas que identifica a gente dentro de um Sim, senso de pertencimento e dentro da ordem, porque identifica ali qual é o cargo. E às vezes poderia também identificar desde quando eu estou na empresa. exatamente, E olha que exatamente. bacana a forma de organizar a empresa dessa forma. A gente Então, não tem esse olhar ainda muito apurado. Depois que você a entra para as constelações, você começa a ter essa percepção. Olha só, você entra dentro da empresa, você de fora da empresa, se você entrar dentro da empresa, você começa a reconhecer quem é funcionário, quem é terceiro, quem é parceiro, quem é funcionário está uniformizado, quem é terceiro está com o uniforme do terceiro, não está? Você sim, começa a ver que existe dentro daquela empresa um grande sistema, outros pequenos sistemas que vão se
conectando, que vão tendo as suas dinâmicas. Então, isso, Interagindo também, né? sim, sem dúvida, sem As dúvida. formas de interações entre os diversos sistemas que estão dentro ali daquela empresa, não só das pessoas que são contratadas, né? O gerente, o Isso. funcionário, mas também essa questão dos agregados, né? Dos prestadores de serviço. Isso é muito importante que isso esteja identificado, que isso esteja claro dentro da Isso. dinâmica da empresa. E pessoal, se vocês estão gostando aí, deixa eu convidar vocês para mandar um aviãozinho, esse triângulo lá embaixo, lá, ó. Manda para aquele seu amigo que está com dificuldade de arrumar emprego. Manda lá para o seu amigo que é empresário e está passando por um momento difícil. Vamos ajudar esse pessoal aí a estar esclarecendo dentro da nossa consciência essas dicas que às vezes são a gente às vezes até passa por cima, né, gente? Um crachazinho, né? O que é um crachazinho? Gente, é tudo, é É tudo. Se a gente tudo. consegue ter uma Exatamente. consciência sistêmica e ampliar a nossa visão no sentido de que a gente consegue entender que quando a pessoa usa aquele cara crachá lá, que a gente fala nas piadinhas, Isso o mesmo. cara crachá lá, ele está identificando que a pessoa realmente pertence. Ele está Uhum. identificando a ordem e a hierarquia dessa pessoa dentro dessa estrutura empresarial, tanto na questão cronológica quanto na questão de cargo. Então, Isso mesmo. olha que dicas bacanas que a Lu está trazendo aqui para a gente hoje. Vai É, lá, e é, Lu. e é, e é muito pertinente, viu, Jana, a gente também identificar nas coisas simples. Uhum. Porque talvez sabendo da importância de um crachá, de você reconhecer o outro na sua função, indiferente de que hierarquia esta função esteja, você passa a ter um pouco mais de empatia dentro da empresa, né? E quando a gente Sim. fala de empatia dentro da empresa, a gente costuma dizer nas constelações organizacionais que dentro da empresa, perdão, dentro da empresa você só tem corpo, você não tem cabeça, né? Hum. Que você, se eu precisar de uma, que ao contrário, né? Que você tem, que não me interessa o quanto, o que você sente, me Sim. interessa o que você pode produzir aqui dentro, né? Sim. Então, é como se as pessoas tivessem um corte aqui, né? Existe uma imagem muito bacana que demonstra isso, é, que como o nosso cérebro realmente vê as pessoas, né? E não como a gente olha, né? Então, dentro do seu cérebro, a imagem que é projetada dentro dele, eu veria a Jana com as extremidades extremamente grandes, né? E um Hum. corpo pequenininho. Então, é isso realmente que a gente entende. Então, quando você começa a levar essa empatia para dentro da empresa, então o reconhecimento, a hierarquia, e você começa a entender e a equilibrar melhor isso dentro da empresa, isso vai trazer um ganho enorme para você, que é funcionário, e para você que é o dono da empresa, que é o empresário, porque você vai começar a perceber que uma pequena mexida numa peça dentro de um determinado departamento resolve um problema lá no outro que você não faz, que não tinha, você achava que não tinha conexão. E é assim que as constelações funcionam, né? É bem assim que as constelações funcionam. Então, ah, Hum. você vai encontrar tipo de problemas diversos, né? As dinâmicas ocultas que acontecem, né? E que ninguém às vezes aonde realmente acontece a reunião da sua empresa? Dentro Uhum. daquela sala marcada com hora e data ou no cafezinho? Né? Aham. Como é que é isso? É Onde está quando a eu tô. verdade, né? Aonde está a intimidade do assunto? Então você tem lá uma data, uma hora Sim. marcada, a pauta toda bem definidinha, todo mundo sentado ali, papapá, falou sobre aquilo, nananã. Vamos tomar um cafezinho? Peraí, vem cá, vamos tomar um cafezinho. Vamos. É assim. A Sei. verdadeira reunião, em muitas empresas, acontecem ainda no cafezinho. E isso é uma dinâmica oculta. Então, Eu acho que é no cafezinho onde as emoções cabem melhor.
né? Aonde a gente Uhum. está muito engessado dentro de uma organização, de uma reunião com programa, com minutos contados para fazer as coisas. Quando isso é muito engessado dentro da empresa, não cabe emoção, e aí não cabe um ser humano completo. E aí você vai pro Exato. cafezinho, aí você consegue ser completo lá no cafezinho. Sim, porque aí você está conversando de igual para igual, não tá? Você está conversando de igual para igual. Indiferente se Aí todo aquele mundo é realmente presente, até o. todo mundo é Ó, eu não humano. queria te contar, eu não queria falar na frente de todo mundo, mas, Tá né, acontecendo isso. está acontecendo isso, né? E quando a gente começa a perceber isso dentro da empresa, aí, voltando lá no exemplo do cara que era o assistente e desrespeitava todo mundo, né? Uhum. Esse cara, ele está vindo algo, né? Último, que é esse assistente que acabou de ser contratado, ele vem zerado, ele olha para tudo aquilo e ele entende aquilo é, de uma outra forma. Então ele vem com uma determinada missão de mostrar aquilo, de trazer à tona aquilo, né? Então a gente precisa, na família também é a mesma coisa, não é? A gente precisa é, olhar para os mais novos, né? Não é mesmo? A gente não é o filho que mostra ao pai para onde ele deveria olhar? E se Sim. meu avô lá atrás não. Então eu trago na minha bagagem as coisas que meus pais não resolveram. E meus pais as Uhum. coisas que os meus avós não resolveram. E quiçá Aquilo que está emaranhado no sistema, né? O eu mais sou o jovem último. normalmente tem essa missão de trazer à tona, né? Ele traz Exatamente. aquilo que ainda não foi resolvido. E nas Exato. empresas acontece da mesma forma, né, Da Lu? mesma forma, Jana, da mesma forma. Então, a pessoa que está chegando nova, limpa, sem os padrões de comportamento que a empresa sabe que tem, mas não olha para eles. Ele é o primeiro a demonstrar isso. Ele é o primeiro. Eu estou falando tá, um exemplo da falta de respeito, mas poderia ser qualquer outro, né, que se encaixe aí na, naquele que chega primeiro, olha para aquilo e fala: mas por que que você faz isso dessa forma? Ah, porque sempre fizeram. Essa é a Aham. resposta. Essa é a Sempre resposta. foi assim, não é? Exatamente, exatamente. Então, existe aí muitas coisas, muitas dinâmicas ocultas dentro da empresa que a constelação sim bota luz, traz à tona, e você, com os movimentos das constelações, você vai fazer. Bom, vamos imaginar uma coisa, que fica mais fácil, talvez, para as pessoas Por que exemplo. não conhecem constelação, para que você entenda o que é esses tais movimentos que a gente fala, movimento sistêmico, né? Então, num exemplo simples, vamos imaginar que todo mundo está dentro de uma sala com muita gente, num grupo de pessoas, e a gente é pedido para a gente para que nós escolhemos duas pessoas dentro dessa sala, uma pessoa A e uma pessoa B. E a regra é a seguinte: só que você não vai dizer quem você escolheu. Você simplesmente escolhe duas pessoas. E a regra é: você tem que estar colocado entre A e B. Só que Uhum. todo mundo da sala vai fazer isso ao mesmo tempo. Então Ah, imagine-se que existe uma pessoa e outra. Você escolheu A ou B. E eu aqui escolhi C e D. Supondo que eu sou uma das pessoas que você escolheu dentro dessa sala. Eu vou ficar entre o C e D. E você vai tentar ficar entre eu, que você escolheu, entre o seu A e o seu B. E aí você pede para esse grupo se movimentar para ficar nesse intermeio. É isso os movimentos das constelações. A interação entre os departamentos de uma empresa acontece dessa forma. É dinâmico.
Sim. Parece quase uma bagunça, Uhum. né? Se você for E às vezes imaginar, é caótico. às vezes é caótico. E quando você vai para uma constelação, você vai compreender que basta mexer uma dessas peças, ou seja, bastou a Jana se movimentar em busca de ficar entre o ponto A e B, para que eu não conseguisse mais estar no meu ponto, entre os meus. E eu vou ter que me movimentar. Então, basta um Uhum. movimento dentro do sistema para que aquilo ou se torne uma grande confusão ou você coloque em ordem. Então, Sim. se você tiver uma regra adequada, né, e as leis existem, né, a lei da ordem, a lei do pertencimento, né, as leis sistêmicas existem, elas estão aí. A gente precisa saber usufruir delas. Bacana, Então, é. bacana. Ô Lu, a gente falou um pouquinho sobre a lei do pertencimento, tá? Uhum, Da brincadeirinha do crachá que a gente fez. A gente falou um pouquinho da lei da ordem, que também é na questão do crachá, na questão de quem vem primeiro dentro da empresa. Tem a uhum, questão de cronologia e tem a questão sim. também de cargos, né? Tem, E você tem. fala um pouquinho para a gente da lei do dar e do receber, como é que a gente consegue colocar ela dentro da empresa? Sim. Ah, a gente pode também fazer um paralelo do dar e receber quando a gente está pensando. Bom, quando a gente fala de dar e receber, a gente logo pensa em salário. Aquela Uhum, luzinha, plim, que acende assim. Será que eu é o mais ganho? fácil. Não é o mais fácil? Eu também acho mais fácil. Será que o que eu ganho é aquilo que eu mereço? A gente pode Uhum, fazer essa pergunta. Será que o que eu ganho é justo para o meu cargo? Será que o que eu uhum, ganho, o que é pago aqui, o que a gente chama dentro das empresas, no terceiro quartil, são os tipos de empresa em que o Sul se encaixa, uhum. será que eu estou de acordo com as regras normais, me encaixo ali na faixa etária, né? A faixa etária não, a faixa salarial, perdão. Taxa salarial. E então isso depende muito de várias coisas, né? Primeiramente, a gente tem que entender que uma empresa ela deve servir à sociedade. Esse é o Uhum, primeiro ponto. O primeiro objetivo das empresas deveriam ser esse. certo. Porque você vai colocar o seu produto no mercado, nós que estamos aqui fora da sua empresa vamos comprar esse produto. Uhum, Isso é uma primeira troca, isso é um primeiro dar e um primeiro receber. Eu vou pagar por isso daí, e esse dinheiro que entra dentro da sua empresa tem que ser distribuído de uma forma em que você ganhe o seu lucro e seus funcionários estejam pagos e os seus custos estejam pagos. Então, o dar e receber ele é muito mais amplo dentro de um processo empresarial. certo. Então, o equilíbrio entre o dar e receber, ele entra em muitas facetas. Ele entra na faceta do dinheiro, ele entra na faceta da troca com a sociedade. Eu estou colocando um produto justo no mercado, e o justo engloba muita coisa, não só a qualidade do seu produto, mas para o que ele serve. Quantos produtos Sim. foram lançados no mercado, por exemplo, que a gente viu, que prejudicava, apesar de ser um brinquedo infantil, era perigoso. Uhum, Quantos produtos você lançou no mercado, vendeu horrores, mas você não consegue receber o dinheiro? Qual uhum. que é a dinâmica que está oculta por trás disso? Né? Oh, meus clientes nunca me pagam. Eu vendi muito bem, mas eu não recebo dinheiro. O que está acontecendo dentro da sua empresa, que é a hora que você recebe esse dinheiro, qual é a dinâmica interna do dar e receber para a dinâmica externa do dar e receber não estar dando certo? É Então, um são perguntas. reflexo. É um reflexo, claro. Sistemicamente, tudo está ligado. Tudo. E a gente. É bastante importante que a gente diga que. Então, se a gente sabe que um sistema é um conjunto de elementos que está tudo interligado e que estão em constante relação de mudança, constante.
Então, a gente não pode esquecer também que as informações, como é que a gente fala? As informações que não estão descritas, Uhum. aquela que efetivamente a gente sabe que é assim, e que a A do gente não consegue, cafezinho, né, Lu? a do cafezinho, né? Aquela coisa assim, aqui é assim, aqui ninguém respeita esse cara aí, aqui esse Ah, cargo nunca é respeitado, por exemplo. A gente uhum. sabe ou a gente não consegue explicar, mas a gente sabe, né? Certo. Então, tem muitas das informações que estão armazenadas no nosso corpo, né? No nosso Uhum. pensamento, nos nossos raciocínios, no nosso espírito, se a gente for falar. E muitas coisas ainda a gente não sabe explicar, que a constelação, a física quântica está trazendo à tona, essas coisas mais novas, essas metodologias mais novas. Mas todas as informações estão lá, todas que a gente precisa. O que a gente precisa é dar aquela mexidinha, dar aquela olhada com aquele olhar um pouquinho mais amplo que a constelação traz e observar. Primeira coisa, olha para aquilo. Você tá só de você colocar os representantes, você vai perceber que numa primeira fotografia, como a gente costuma falar, a gente vai perceber aonde está esse desequilíbrio do dar e receber. Por que que aquelas duas pessoas estão extremamente próximas? Ou por que elas estão extremamente afastadas? Coisas simples, O que coisas simples. afasta e o que aproxima as pessoas, né? Exato. E a Cadê o... constelação, ela vem para dar essa solução, né? Ela vem para integrar aquilo que estava separado. E ela Sim. vem para separar o que está emaranhado, né? Ela vem para dar. E a gente Colocar nos fala para devidos separar o que lugares. está emaranhado para deixar fluir, né? Sim, sim. Colocar nos lugares, né? Nos devidos lugares. Isso. E tem lugar, viu? Ah, tem lugar. Para todo mundo. O, Tem o muito meu lugar. pai aqui, o Evilásio colocou aqui, quando o dar e o receber não é justo, de alguma forma, funcionários, clientes tendem a se vingar, Exatamente. Exatamente. não é? E acrescento que não é só funcionários, viu, Tadeu? Não é só funcionário, não é só cliente. A sociedade se vinga, o próprio empresário vinga. O próprio empresário vinga. Ele Tá. vinga de uma outra forma, né? Conta aí pra gente, Lu. Conta tudo. Porque se ele percebe que algo está acontecendo, né? Que os clientes, por exemplo, o seu concorrente te sabota. Essa é uma Uhum, frase que a gente escuta muito. Não, meu concorrente está me sabotando. Ele sabe que eu vou lançar um produto, ele vai lá, lança um mesmo da mesma linha, só que ele lança numa promoção tão gigante que eu não tenho como competir na hora de entrar no mercado. uhum. Então, o que que o empresário dentro da empresa faz? O produto está pronto, né? O produto está pronto, está ali, está bom. Ele não lança um produto, ele demite as pessoas para poder ter o menos custo, para reduzir aquilo, né? Sim. E ele olha para dentro da empresa e pensa: como é que eu vou tirar mais coisa daqui? Porque eu Ah, preciso me igualar a ele, ao meu competidor, não é? A uhum. gente fala nas constelações que a competição entre concorrentes é o que há de melhor para que um sistema evolua. Sem Porque se ele dúvida. fez assim, eu vou fazer assado, então eu vou precisar melhorar, né? Se eu for no caminho do bom, né? Se eu for no caminho do bom, eu vou olhar para aquilo e vou querer melhorar. Agora, se Sim. eu for por um outro caminho, eu vou reduzir os custos tanto, eu vou transformar minha empresa numa empresa bonsai, que ela é bonitinha, pequenininha, mas na hora de crescer ela não consegue.
Sim, Empresa bonsai é boa. empresa bonsai, isso é termo de organizacional, isso daí vocês vão encontrar bastante. Eu corto, 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 ela fica linda, bonitinha, pequenininha, eu consigo carregar, né? Mas Prático, ela não cresce. prático, sim. Então a Dá pouco competição, trabalho. ela dá pouco trabalho. No final das contas, ela dá tão pouco trabalho que você se esquece da empresa. Você nem liga mais, não é? Então, Verdade. isso é uma coisa que é preciso que a gente comece a prestar atenção, né? E a gente está vivendo uma época maravilhosa para isso acontecer, não é? Sem dúvida. Quantas Tem empresas muita bonsais estão sendo empresa criadas aí? e tem muita empresa precisando se reinventar completamente, porque Com aquilo que ela certeza. tinha referência, que aconteceu até alguns meses atrás, não serve mais para o que está acontecendo agora. O É. modelo de business que ela tinha já não serve mais. Não, o E mindset agora, o que a mudou gente faz? completamente e a gente precisa mudar junto com ele, né? Sim, as empresas precisam fazer cortes? Claro que sim. Existem os cortes lúcidos, né? Aquele que é bem Sim. pensado, que é elaborado, que ele é feito para a empresa crescer. É a É poda da diferente. árvore no momento certo. Sim, no momento certo, na hora certa, na forma certa, na época do ano certa. Porque se você poda ela na época errada, você mata, não é? Exato. Eu não sou boa, eu tenho muitos agrônomos na família, mas esse assunto eu deixo para eles. Mas a gente precisa também sempre lembrar que isso é a mesma coisa, né, dentro da família e dentro da empresa, né? Então a gente estava Sim. falando de ordem, de hierarquia, sim. Enquanto vocês devem lembrar, essa imagem ficou muito conhecida. A imagem de que tem uma pessoa, depois atrás dela os pais, os avós, e aquilo vai se ampliando desta forma, né? Enquanto que na empresa é o contrário, é desta forma. O maior está aqui em cima e é um. Então, a base sistêmica numa empresa, ela é muito maior do que a base sistêmica na família. Ou seja, você tem menos filhos e mais antepassados, muitos mais, né? Enquanto que os mais novos são em menor número, vamos falar assim, e na empresa é o contrário. Os mais novos de casa são em muito maior número, né? Então a base de trabalho na empresa é ao contrário. Então a gente tem comportamentos diferentes, sim, né? De leis e como é que fala? O pertencimento na família, ele é permanente. Na empresa, ele é temporário, Ele é né? cíclico, né? Ele é muito cíclico, né? As ligações dentro de uma família são fortíssimas. Na empresa, talvez nem tanto, né? As funções dentro de uma família não se alteram, mas numa empresa se altera. Então você Sim. vai começar a perceber que a ordem na família é fixa, na organizacional são várias ordens, muitas ordens. Você falou várias aqui, né? E, enfim, as soluções sistêmicas são focadas dentro da família, enquanto que na organizacional é um caminho para a solução. Né? Você vai fazer uma constelação sistêmica familiar, é focada num tema, algo Sim. muito específico, e você vai sair com a solução dali. Numa constelação organizacional, ela te mostra o caminho para a solução. E talvez essa solução venha porque você precise tomar algumas atitudes dentro da empresa, trocar alguma pessoa de cadeira, de lugar, para que a Aham. solução venha. Então, existem sim algumas diferenças e é bastante bacana que a gente desmistifique isso, né? Que a gente fale Uhum. um pouco mais com mais tranquilidade, né? Quando a gente está falando sobre o tema. Sim. Justamente essa proposta, a gente vê muito constelador, às vezes, falando o que você falou bem, né? O constelês, né? O Por que conselheiro. que advogado fala uma linguagem mais específica, mais técnica? Por que que o Uhum. médico fala uma linguagem mais específica, mais técnica? E por que que o constelador
às vezes fala uma linguagem tão difícil? Por que que essa Uhum. informação ela não pode ser acessível, né? Pode e deve, né, Por Jane? exato, Uhum. essa proposta, a gente trazer isso, inclusive fora de uma formação, de um processo de formação. Porque muitas vezes, e foi o meu caso no início da minha busca pelas constelações familiares, eu só queria mais qualidade de vida, eu não pensava em ser consteladora. Então, essa é a proposta da nossa jornada da sabedoria sistêmica, né? De difundir essa sabedoria, de difundir essa forma de viver um pouco mais leve e que às vezes alguns detalhezinhos fazem toda a diferença. Então, como você Fazem. estava falando, né, Lu, tem tanta coisa boa que a gente pode fazer e que são apenas pequenos detalhes, às vezes é só uma posição interna, às vezes é só uma Sim, decisão interna minha que exatamente. muda o meu setor inteiro, que Exatamente. reflete lá fora como muita qualidade. Eu trago muita qualidade para o setor. E imagina que Pessoal, uma decisão interna dessa, como você está falando, você mudar uma posição, né? Tomar, bom, você foi lá, tomou consciência de algo que era importante, olhou para aquilo, tomou consciência, aquilo resolve internamente em você muita coisa e você uhum, consegue fazer algo com isso dentro da empresa que você trabalha, né? Poxa, eu estava errado. Por que que toda vez que eu olho para o meu chefe né? Eu tenho algo, ou eu não consigo lidar bem com aquela pessoa que é do meu departamento, ou aquela pessoa que é da minha empresa. Olha para ela. E agora olha um pouquinho além dela. O que está o que por ela trás? O que ela está trazendo? A quem ela te lembra? Né? E se você fizer um simples exercício como esse, né? Simples, é simplesmente olhar para a pessoa e parar esse olhar e olhar um pouco além, você vai ter a sua resposta de quem ela te lembra, do que ela te traz de memória, porque às vezes não é que ela te lembra alguém, ela te dá um start interno de uma emoção que te causa medo, por exemplo, né? Aonde foi que essa reage. memória? O teu corpo fala, a informação está no teu corpo. E a gente Uhum. pode fazer isso sim. Você pode fazer isso. Isso é pura constelação. E olhar para trás e, puxa, aí você fala, meu Deus, agora que eu estou vendo Faz todo sentido. quem ela me lembra. Uhum. Então você precisa olhar para esse quem ela me lembra e simplesmente olhar. Comece E, simplesmente olhando. e quem ela me lembra, né, Lu, não tá Hum, fora. Quem hum, ela me lembra não tem a ver com ela. Quem ela exato. me lembra tem a ver comigo, com as Com as minhas minhas questões. memórias, as minhas feridas. Mas a notícia boa é que se tem a ver comigo, a solução também está comigo, né, gente? Então Vamos fica combinar, muito né? mais fácil eu alcançar a solução desse problema. Porque se para mim a presença daquela pessoa ela é um problema e esse problema está em mim, a solução Uhum. também está. É, exatamente. Comece olhando para isso. Se Sim, apenas atreva a olhar para isso. abrir-se. Né? Se atreva a olhar para Abrir-se a isso. esse olhar já te traz uma outra visão. E isso não muda, por exemplo, eu vi que teve uma pessoa aí que perguntou sobre as empresas familiares, né? Empresas Sim, familiares, eu acho que são uma das coisas mais gostosas de se trabalhar, porque está tudo misturado. É muito bacana. Está tudo misturado. Se você está trabalhando, é uma tem. empresa, né? A família toda está ali, se não toda, grande parte dela, e você está ali no meio, assistindo a tudo aquilo. Você vai Uhum. ver como a família funciona, você vai ver como a hierarquia que nós falamos aí, as duas diferentes, funcionam, né? Sim. E como você funciona dentro daquilo. Será que você é bem recebido dentro dessa empresa, não sendo da família? Né? Sim. Como é que é isso? Porque é muito bacana, gente. É muito bacana. Você poder trabalhar com
as constelações dentro de uma empresa familiar é maravilhoso, porque talvez seja o lugar onde tudo está contido. Está tudo ali, Verdade. está Você tudo ali. reúne todas as dinâmicas, você condensa elas todas ali. Elas acontecem Exato. todas. Todas mesmo, todas mesmo. Então, sim, as empresas, Eu eu falo acho que por tanto as. experiência própria. Foram 13 anos A aí minha de também. pizzaria Pizzaiolo em Joinville. Exato. E, gente, lindas lembranças. E realmente a Não é? gente vê que isso tudo tá assim, ó, interligado completamente, completamente. E o quanto, né, nós filhos trabalharmos nas empresas dos pais, né, ou com os Hum, pais, mesmo se não for numa empresa, ou seguindo a carreira de nossos pais, né? Então, isso mostra uma dinâmica e uma fidelidade, assim como você, como nós falamos lá no começo da live, que isso está muito intrínseco do nosso ser. sim. E de um prazer e de uma gratidão, de novo a palavra gratidão também aqui, Aham. porque você faz parte disso tudo, né? Você não só faz parte do clã da família, como você faz parte da empresa da família. Uhum. Então, eu acho que as constelações elas vão trazer uma certa solução, diagnóstico e avaliação de dentro da empresa que para mim, para a Lu, que já fez esse uso da metodologia das constelações dentro de projetos, é uma ferramenta que as empresas ainda não descobriram muito bem. Que o dia que descobrirem que até para contratar uma pessoa você pode utilizar a constelação sistêmica, que para Pode entender, se beneficiar, né, Lu? E é tanto benefício, gente, que é nossa, fantástico. É como é muito você bacana. poder saber se isso vai dar lucro para você ou não? Quem não Uhum. quer ter essa resposta, né? Como eu posso melhorar o desempenho da produtividade da minha empresa olhando para um tema? É incrível, Fantástico, é fantástico. incrível. Ou como eu posso Eu acho que decidir a respeito de um projeto fazendo a sistêmica, o exercício dos post-its lá e botando Hum, todo mundo na mesa para fazer. Você vai ter sim. soluções assim que você não vai nem acreditar. Tem muita coisa nesse Tem muita coisa universo bacana. das constelações organizacionais que podem trazer uma luz e uma consciência para gestores e para funcionários que traz uma harmonia muito grande para a empresa. Mas, É. Lu, temos 2 minutinhos aí. Eu queria que você Ó, desse o seu recado final e eu queria só convidar o pessoal que a gente vai estar aí 9 dias de lives, todos os dias às 18 horas aqui com vocês, compartilhando mais sementinhas de sabedoria sistêmica com todo mundo. bora Vai lá, plantar. Lu. Bora plantar. Pessoal, bom, Jana, eu só tenho a agradecer, é um prazer imenso sempre estar na dinâmica contigo e que venham muitas outras, né? Segue a gente lá, né? Segue a Janaína Klein aí, segue a Luciana Piovan lá. Vamos trazer mais constelação, vamos trazer essa toda a sabedoria sistêmica que a gente tem para que possa ser aplicado no seu negócio, na sua vida pessoal e trazer muito mais recursos e ferramentas para que você resolva as suas questões. Bora É, destravar isso tudo. é muito importante essa ampliação da consciência, né? Essa consciência sistêmica dentro das nossas vidas e dentro das organizações, isso facilita demais, isso traz leveza, traz prosperidade para a gente. Então, É, quanto mais a gente puder colaborar nesse sentido de ampliar esse nível de consciência das pessoas, né? E como várias pessoas comentaram aqui durante a live, as empresas ainda são resistentes a esses saberes que não estão lá nos velhos livros da administração, né? Então, mas quem sabe esse momento aí um pouquinho mais apertado
né, não traz mais consciência para os nossos gestores, para as nossas empresas, e que a gente consiga levar um pouco mais dessa sabedoria sistêmica para dentro desse mundo organizacional. É isso aí. Gente, obrigada, brigadão, Lu, pela tua presença, pelo teu compartilhar aqui com a gente. É sempre uma honra ter você aqui com a gente. E as Muito nossas obrigada. lives continuam aí essa semana, semana que vem, e a gente vai compartilhar muito aqui ainda com vocês. Vamos junto, é isso aí. Legal.